Bem-vindos de novo à descoberta do legado de Fernão de Magalhães. Conversas do passado para o futuro. Neste episódio partimos do mais importante relato da primeira viagem de circunnavegação até à visão contemporânea da literatura de viagem. Vamos também ao Museu de Marinha para conhecer a tecnologia e os instrumentos que permitiram um dos maiores feitos da história da humanidade. Devemos a António Pigafetta o relato mais detalhado da aventura e a mais importante fonte de informação sobre o que se passou durante os 3 anos da viagem que mudou o mundo. A partir da herança literária deste nobre italiano que acompanhou a expedição planeada por Fernão de Magalhães, conversamos com a professora Ana Paula Laborinho, investigadora na área de literatura de viagens, para nos enquadrar a crónica da primeira circunnavegação como fonte de inspiração para as narrativas contemporâneas de viagem. A partir da herança literária de António Pigafetta, podemos enquadrar a crónica da primeira circunnavegação como fonte de inspiração para as narrativas contemporâneas de viagem? É preciso dizer que há uma tradição de viagens, praticamente, eu diria, desde a nossa literatura medieval. Que havia muito esta perspectiva da deslocação, do movimento. Nós sempre fomos numa literatura muito virada para, de facto, este movimento e a viagem. Claro que na Idade Média temos, sobretudo, relatos que têm muito uma faceta até religiosa, uma peregrinação no seu sentido mais estrito, mas, de facto, a nossa literatura de viagens, eu diria, começando pelos Lusíadas, que são uma obra matricial da nossa literatura portuguesa, e que tem na sua base a viagem, mas até à contemporaneidade, de facto, este movimento e esta necessidade de ir ao encontro dos outros está muito presente na literatura portuguesa. É interessante porque Saramago, a certa altura, quis fazer uma viagem um pouco especial, as suas viagens ficcionais, e aí a Jangada de Pedra, em que nesse caso não eram os marinheiros ou não eram os viajantes que se deslocavam, mas era a própria península que saía do seu lugar e ia navegar algures. E ele falava muito também dessa questão de nós acharmos que só os viajantes e que a nossa literatura é muito marcada por essa viagem e só os viajantes se deslocam. Ele inventou, com a sua capacidade extraordinária, uma outra forma de viajar, que foi, afinal, a própria península também fazer essa viagem, mas não deixa de ser um movimento, uma deslocação para fora, neste caso ainda mais profunda, porque é o próprio espaço alargado que vai fazer essa viagem. Que outros paralelismos podemos encontrar entre o relato desta impressionante expedição em particular e outras aventuras da história? Nós temos que ter a noção de que nessa altura não existiam nem câmaras fotográficas, nem outros meios, e por isso estes relatos eram tão importantes, porque eram a memória do que se passava, era uma espécie de pintura, como nós temos em Pigafetta, que nos vai descrevendo todos os elementos, os pássaros, os pinguins, enfim, todos os elementos que vai encontrando. Estes relatos eram de facto essa memória fotográfica daquilo que se ia construindo. E há um aspecto muito curioso, é que não neste caso, porque tem também uma dimensão de grande inovação, no sentido de ir para territórios que não eram conhecidos, mas esses relatos de viagens, ou essas narrativas de viagens, relações de viagens, quase que encaixam umas nas outras. Nós poderíamos quase estabelecer uma espécie de mapa imaginário através desses relatos que se encaixam, como disse, uns nos outros. À medida que as viagens vão avançando, conta-se aquele pedaço, e depois o que é curioso é que
quem continua a viagem, muitas vezes inspira-se na viagem anterior, pega no relato de quem fez o percurso anterior, de alguma forma copia esse relato e acrescenta-lhe mais outros elementos. Por isso, vamos tendo aqui uma espécie de narrativas que se encaixam umas nas outras e que nos dão depois o percurso e a geografia destes lugares. Pensando, por exemplo, numa obra como A Peregrinação, o Fernão Mendes Pinto, que foi na altura muito criticado e muitas vezes é visto, ainda hoje dizemos, o Fernão Mendes Minto. A questão da veracidade dos relatos contados não é tão colocada noutro tipo de narrativas, aí é mais colocada porque esse relato tem um enfoque especial, é feito a partir da história do viajante, enquanto que estes relatos, e também este de Pigafetta, é feito na perspectiva do que aquilo que eu estou a ver, aquilo que eu estou a acompanhar. Mas têm sempre também, ao contrário da Peregrinação, em que o que ele diz no início é: eu sento-me aqui a escrever e a lembrar-me do que se passou. Por isso a memória também vai desvirtuando, alterando, ficcionando o que se passou. Na maior parte destes relatos de viagem, e o de Pigafetta é também o caso, essa narrativa é feita à medida que se vai viajando e daí que se procura colar muito mais àquilo que se está a acompanhar. O que não quer dizer que os nossos olhos não nos enganem. E é preciso termos essa dimensão também muito presente. É que estas narrativas são feitas de acordo com um quadro mental, que é o quadro mental da sua época. E por isso muitas das descrições para nós hoje são fabulosas. Ora, o que eu queria assinalar era isso mesmo, é que enquanto que estas narrativas de viagens, neste tempo, eram a tal máquina fotográfica que ia acompanhando os percursos e que procurava descrevê-los de acordo com um quadro mental, mas tão próximo quanto era possível ao sujeito, hoje em dia, as narrativas de viagens exploram muitíssimo mais a ficção. Aí sim temos a viagem e a narrativa de viagem como género ficcional, que parte e que até explora, de facto, toda a ficção e todo o imaginário que está à volta de quem vai viajar, dos seus condicionalismos e daquilo que é o tempo em que viaja e os imaginários que lhe estão associados. Por isso, passámos de um género que de alguma maneira era um género, ou nem diria género, mas é uma invenção, uma necessidade para captar as viagens e aquilo que ia acontecer, uma crónica das viagens. Muitas vezes tinha até esse caráter de crónica, porque ia seguindo os dias, acompanhando todo o percurso da viagem, para hoje se transformar num género, de facto, literário, com a sua dimensão também ficcional. A travessia do Pacífico, que permitiu acrescentar aproximadamente 50% ao mundo até então conhecido, e a confirmação da condição esférica do nosso planeta, tornam a expedição de Fernão de Magalhães no maior feito náutico da história da humanidade. Tal feito apenas foi possível tendo por base um nível de confiança no conhecimento científico e tecnológico marítimo português existente nos domínios da cartografia, cosmografia, meteorologia, entre outros. Para conhecer a realidade tecnológica que permitiu a exploração marítima portuguesa e a primeira viagem de circunnavegação, visitamos o Museu de Marinha, na companhia do comandante Carlos Valentim. Há 3 instrumentos técnicos fundamentais que vão contribuir para que esta viagem, a primeira circunnavegação do globo terrestre, tenha sucesso. Em primeiro lugar, os navios. A construção naval é fundamental navegar em segurança
E os navios são as plataformas que transportam estes homens de um lado para o outro do globo. Em segundo lugar, a cartografia. A cartografia permite um outro olhar sobre o globo, permite a identificação de novas terras, de novas civilizações, de novas culturas e dos locais onde os navios vão aportar. E relacionado com a cartografia, os instrumentos náuticos são fundamentais para a localização em cada passo da navegação destes homens que se encontravam a navegar por espaços que ainda não tinham sido percorridos até ao momento por nenhum navio. É fundamental a cartografia portuguesa nesta altura. É a cartografia mais desenvolvida da época. É a cartografia que incorpora todo o novo conhecimento sobre os continentes, sobre os mares, sobre as correntes, sobre os ventos. Esta cartografia, que se desenvolveu ao longo de 100 anos, permite um novo olhar sobre o globo terrestre e sobre os locais por onde se navega. A cartografia permite apontar com um grau de certeza muito aproximado os locais que eram visitados pelas navegações. Nesta altura, em meados do século XVI, havia de facto uma cartografia portuguesa que tinha incorporado avanços técnicos que mais nenhum outro reino europeu conseguira fazer. E esta cartografia era muito fruto do trabalho de famílias como os Reinel ou os Ribeiro, que trabalhavam de uma forma artesanal as cartas, os mapas, colocando os avanços que se estavam a processar no conhecimento geográfico nas cartas e permitindo assim que a Europa tomasse conhecimento de uma revolução geográfica que estava a acontecer nesta época. A experiência de navegação de Fernão Magalhães é fundamental para esta viagem extraordinária que se inicia em 1519. Magalhães tinha uma experiência de navegação ao longo da carreira da Índia e nos mares do Oriente. Essa experiência colocou-o ao serviço desta expedição. Essa experiência materializava-se em vários domínios, nomeadamente na utilização dos instrumentos náuticos, no conhecimento da cartografia, nas formas de navegar mais seguras. Os instrumentos náuticos são fundamentais para a localização de um navio no mar, para a localização e identificação correta do local onde se está. Por esta altura, fundamentalmente utilizava-se o quadrante, o astrolábio, mas também a agulha de marear, como instrumentos fundamentais para se perceber em que cada ponto da viagem se encontravam os navios. O astrolábio fora uma adaptação portuguesa no final do século XV, uma adaptação do astrolábio plano em astrolábio náutico, que permitiu aos portugueses, com a perda da estrela polar no Equador, socorrerem-se da altura do Sol, associando às leituras dos almanaques e das tabelas solares que transportavam consigo. Esse trabalho foi fundamental entre a associação das medições astronómicas dos astrólogos materializadas nas tabelas solares e a adaptação do astrolábio náutico, que permitiu que as navegações se fizessem com um grau de segurança maior e permitiu, de facto, que ao longo dos séculos XV e XVI fosse possível percorrer as várias partes do globo. Estes instrumentos são fundamentalmente importantes na travessia do Pacífico porque permitem, num mar desconhecido, calcular com algum grau de segurança o local onde se está. Sabe-se que a expedição comandada por Fernão Magalhães transportou quadrantes, astrolábios, agulhas de marear, ampulhetas. São os instrumentos fundamentais para dar algum caráter de segurança a uma navegação por um mar completamente desconhecido. E sabe-se que, de facto, foram efetuadas medições astronómicas em terra com estes instrumentos de navegação, nomeadamente logo à chegada ao Rio de Janeiro e depois em São Julião, no Porto de São Julião. São feitas medições astronómicas pelas conjunções da Lua com outros astros, o cálculo com um grau de certeza muito grande para a época, através da eclipse que se sabe ter acontecido no Porto de São Julião, permitiu calcular o arco meridiano entre Sevilha e esse local. Na altura, os navegadores estavam na posse de um livro de efemérides, de um almanaque, em que previa as efemérides para um X de anos e naquele ano, naquele mês, àquela hora, soube-se que ia ter lugar uma eclipse em que era possível calcular
a hora que se daria e que seria avistada em Sevilha esse eclipse. Ora, isto permitiu perceber a que distância a expedição se encontrava da Europa e permitiu calcular, também com um grau de segurança extremamente rigoroso para a época, o caminho que se teria que percorrer para se chegar às Ilhas das Especiarias. Verificou-se, de facto, no local que, afinal, teria que se percorrer uma distância maior que aquela que inicialmente se tinha previsto. E aqui os instrumentos náuticos são fundamentais. Repare-se, à noite podia-se utilizar o quadrante para calcular estas conjunções de astros. Podia-se utilizar igualmente o astrolábio, embora o astrolábio fosse muito mais utilizado para a medição da altura do Sol, numa operação que se denominava pesar o Sol, operação que tinha lugar ao meio-dia solar de cada local, definida em termos náuticos por o ponto ao meio-dia. Neste caso, em concreto, para estas medições astronómicas, o astrolábio náutico, adaptado pelos portugueses, desenvolvido pelos portugueses desde finais do século XV, era fundamental. Mas é preciso não perder de vista que o quadrante que tinha sido utilizado, sobretudo nos primeiros 70 anos das navegações portuguesas, sobretudo para cálculo da altura da polar, porque dava imediatamente a altura e a posição do lugar, o quadrante só foi paulatinamente abandonado a partir do momento em que os portugueses tiveram que recorrer à altura do Sol quando chegaram ao Equador. Mas foi paulatinamente abandonado porque não foi, de facto, colocado de lado efetivamente, porque o quadrante continuou a ser utilizado, embora com menos frequência, nas navegações. Por isso esta expedição, iniciada em 1519 e que culmina com a primeira viagem de circunnavegação, utiliza também o quadrante, o astrolábio, leva ampulhetas para a medição do tempo e aqui temos um fator, de facto, curioso. Não era possível medir com a exatidão o tempo, não havia uma referência a partir do qual se medisse o tempo, não havia uma hora exata, não havia instrumentos que medissem o tempo a partir de um local de referência. E nesta altura a ampulheta colmatava essa lacuna, mas colmatava com alguma dificuldade, porque por vezes o marinheiro adulterava o tempo da ampulheta em face de lhe ser mais propício o tempo que tinha de quarto quando se encontrava a navegar. E isto é curioso porque adulterava o tempo e havia um desfazamento entre o tempo de bordo e o tempo real. E isto aconteceu inúmeras vezes, durante esta viagem aconteceu seguramente, mas repare-se que são uma panóplia de instrumentos que são utilizados na viagem. Não é só o astrolábio náutico, mas também o quadrante, mas também a ampulheta, mas também a agulha magnética. E é do cruzamento da medição destes instrumentos utilizados na náutica por esta altura e que vinham sendo desenvolvidos pelos portugueses que, de facto, os navegadores, durante a expedição comandada por Fernando Magalhães, têm uma percepção mais exata dos locais por onde passavam e em que era necessário obter a posição do lugar. Continuamos a nossa conversa com Ana Paula Laborinho e a perspectiva atual da literatura de viagem. Como é que se definirá atualmente uma narrativa de viagem e quem são os narradores da atualidade? Hoje em dia as viagens são muito diversas, ou diria, o género é muito diverso e nós temos, claro, desde as narrativas de escritores que fazem viagens e nos contam as suas viagens, o José Luís Peixoto, o Gonçalo Cadilho, que nos contam viagens. Sempre também o caso do José Luís Peixoto, com o seu tom de escritor e tentando, estou-me a lembrar da sua viagem à Coreia do Norte, tentando, obviamente, relatar o que viu, mas a sua dimensão de escritor está sempre presente. Até viagens que têm o seu referente
real, que sabemos que aconteceram, mas que são transfiguradas pela capacidade do escritor. Mais uma vez eu pego no José Saramago e na Viagem do Elefante, em que, de facto, sabemos que aquele acontecimento existiu, mas ele é também transfigurado, ele é, aliás, à maneira de Saramago, quer dizer, pega na história e depois o que ele faz é sobressair elementos dessa história que nos permitem uma perspectiva crítica sobre a viagem. Isso passa-se na literatura portuguesa, mas se formos à literatura da América Latina, temos muitos exemplos daquilo que é esta releitura da história e em que as viagens, a figura de Colombo, a figura de Cortés, todas essas figuras que tiveram importância nestes tempos e que também eles próprios, ou eles ou alguém por eles, contou as suas viagens, são relidas numa perspectiva crítica em relação à história. Mas podemos ter outras formas extraordinárias. Eu estava aqui, já agora, de assinalar um livro que acaba de sair, O Pequeno Diário de Bordo, que conta a história de Magalhães Elcano, para crianças, e que vai escolher a perspectiva de um passageiro muito especial, um rato, que acompanha toda a viagem. É uma história que mostra como a perspectiva, naturalmente, condiciona a história. E isso passa-se também nestas narrativas, nestes relatos e nestas crónicas, em todo este género que nós, de uma forma genérica, embora tenha formas muito, muito diferentes, chamamos narrativas de viagens dos séculos XV, XVI, XVII, que foi o grande período das narrativas de viagens ligadas aos descobrimentos, à expansão, mas temos aqui uma amálgama muito diversa de textos, desde crónicas, de cronistas que eram designados pelos reis para contar determinado facto, até aqueles, como o caso de Pigafetta, que acompanham de uma forma um pouco mais longínqua, não só porque ele é um italiano que pede para acompanhar a viagem, por isso não é contratado, não faz parte da expedição, o seu olhar é mais longínquo, embora muito empolgado, muito entusiasmado e eu diria até bastante colado à figura de Magalhães. Não tanto à de Elcano, que ele nunca refere, mas dá-nos essa coisa extraordinária, porque com o desaparecimento de todas as naus também podia ter acontecido ser um dos que perdeu a vida, e ele vai chegar. Quer dizer que este relato dá-nos efetivamente a perspectiva da circunnavegação e é esse aspecto e é esse traço que é tão importante neste relato e que faz dele um relato único. Da crónica da viagem de circunnavegação ficam os relatos muito detalhados do que António Pigafetta ia encontrando e experienciando. Esta forma de trazer o leitor para dentro da viagem é condição essencial para um bom narrador? Há aqui uma intenção fotográfica de contar e de descrever aquilo que se vai vendo, e para melhor descrever vai-se comparando com alguma coisa que o público conheça. Compara o cabelo com o dos frades, diz que eles têm o cabelo cortado como o dos frades. Este como era muito comum nestes relatos, usam os cabelos cortados em forma de tonsura como os frades, mas mais compridos e mantidos à volta da cabeça por um
cordão de lã no qual colocam as suas flechas quando vão caçar. Há uma técnica aqui de descrição em que se procura que quem lê possa visualizar o que ele nos vai mostrando. É uma técnica muito comum em todos estes relatos e, de facto, ela mostra que estes relatos eram para ser lidos. Eu tenho aqui feito muita comparação com a Peregrinação e o Fernão Mendes Pinto, porque não estão centrados na ideia da memória ou na ideia de contar a sua história, que é o que se passa na Peregrinação. Aqui não. Aqui o que temos é esse relato do que vai ser visto, do que se vê, essa tentativa de mostrar uma viagem, todos os precalços também dessa viagem, mas, sobretudo, o que não é conhecido. O que é distinto, e para contar o que é distinto tem que se ir buscar o que o leitor conhece para melhor perceber o que aqui está. Este género, narrativas de viagens, é um género muito com elementos muito distintos, é muito diverso dentro de si, tem muito tipo de texto, desde esses roteiros, em que a maior preocupação é dizer esta é a rota, estas são as condições, para depois servirem aos próximos viajantes, os próximos viajantes já não terem que incorrer nos erros que os primeiros incorreram e já poder seguir o roteiro de uma forma mais tranquila, mas há em quase todos, diria que nos primeiros mais centrados nas rotas, mas à medida que as rotas vão sendo descobertas, vão-se centrando na descrição destes mundos novos, destes seres animais, vegetais, humanos, que são diferentes, mas sempre com uma perspectiva, nem tudo, mas quase sempre com uma perspectiva, e também em Pigafetta isso acontece, de entender o outro como o próprio. Não há aqui essa ideia de que este outro é um outro que não é humano. E é preciso dizer isto porque nos primeiros relatos até existe, e relatos portugueses nomeadamente, existe essa admiração por quando chegam a lugares onde existem seres, outros seres, eles dizem, e afinal eles até são adamitas, quer dizer, são filhos de Adão, são iguais a nós. No tempo desta viagem, mas que de qualquer maneira ainda estamos em inícios do século XVI, já não há tanta admiração perante o facto de se encontrarem iguais. Mas mesmo assim, ainda é extraordinária a capacidade de olhar o outro, olhar a outra paisagem e perceber sobretudo que o mundo é diferente. E é isso que aqui também temos. E eu gostava de dizer que o grande ensinamento que também esta viagem de circunnavegação traz para o mundo e que traz até hoje é esta ideia de uma humanidade comum. Esta ideia de que, afinal, somos diferentes, somos diversos e somos iguais. E afinal, nestes outros lugares existem outra paisagem, existem outros frutos, outros animais, mas não são monstros. São animais como nós conhecemos os nossos animais. E, sobretudo, estes homens não são monstros, são iguais. Com as novas tecnologias e canais de comunicação imediatos, em que já não é preciso relatar um momento que vivi, porque posso mostrá-lo, o que fica para as crónicas de viagem? Fica muito. Porque nesse mundo instantâneo nós podemos dizer que ele também tem que dialogar com uma imensa necessidade de momento e de translação. Por um lado nós vivemos o imediato,
mas depois temos muita necessidade de reconstituir memória e de fazer o tempo durar. E por isso viajamos cada vez mais, vamos de um lado para o outro cada vez mais. E a pandemia foi um momento, não sei se será tão importante como poderia ser, mas de qualquer forma, em que nós regressámos a um tempo que foi um tempo dilatado. E essa, por um lado, a necessidade de utilizar as tecnologias para continuarmos próximos, mas por outro lado também esta noção de tempo dilatado, em meu entender, reforçou aquilo que é a humanidade neste momento, que é esse diálogo e essa tensão permanente entre o instante e a duração. Ficámos mais em casa, tivemos outra forma de gerir o tempo, muitas vezes até ficamos com menos tempo, mas mesmo com menos tempo tivemos melhor sensação da duração desse tempo. E por isso também percebemos que as tecnologias são fundamentais, vieram para ficar, mas há outras dimensões que constroem a nossa humanidade. E eu julgo que as artes em geral, a literatura, a música, a pintura, o teatro que nos fizeram companhia nestes tempos, são bem prova de que, de facto, cada vez mais nós temos que conciliar o instante com a duração. O Walter Benjamin advogava que a experiência define o sentido. Todavia, na sua opinião, com os livros certos é possível aprender e conhecer o mundo e dar-lhe algum sentido sem sair de onde se está? A nossa visão do mundo condiciona a escrita, mas também a nossa visão do mundo condiciona a leitura. Por isso é que se diz que um livro depois de escrito é apropriado de formas diferentes pelo leitor. Nós hoje apropriamos-nos de Pigafetta de uma forma completamente diferente daquela que quem o leu na altura apropriou-se dele como a tal crónica, como a descoberta de um mundo novo, e aquilo que nos encanta hoje são elementos diferentes, é a sua visão do mundo, é mais a descoberta do que o que descobriu. É mais o processo de descoberta do que o que descobriu. No seu tempo era diferente. Por isso, quem lê também se apropria de forma diferente daquilo que lê. Claro que a experiência, que é a madre de todas as coisas, como se descobriu no século XVI, é uma célebre frase para falar desta literatura da experiência, que são as narrativas de viagens. Não teria existido esta literatura sem essa experiência de terreno, que era muito diversa do que era dominante na época, que eram os modelos literários, e o que temos aqui é uma literatura da experiência. Mas isto para lhe dizer que eu que gosto, que tenho que viajar, mas que gosto imenso de viajar na imaginação, de facto acho que os livros nos permitem viajar e é isso que é mais interessante na nossa relação. São uma excelente companhia, são alguma coisa que nos permite andar no tempo e no espaço, e claro que com os livros certos, que nunca se sabe quais são, porque cada um vai ter os seus livros certos, podemos também construir conhecimento e experiência. E deixe-me referir isto. Hoje em dia, cada vez mais, nós estamos numa sociedade do conhecimento. Já não é da informação, é do conhecimento. E as artes são uma parte integrante e fundamental da construção do conhecimento. De volta ao Museu de Marinha, continuamos a nossa viagem pelos instrumentos que possibilitaram a circunnavegação. O astrolábio foi um instrumento náutico fundamental para se obter a latitude, sobretudo a sul do Equador. E foi um instrumento depois fundamental para, em mares desconhecidos, se obter com um grande grau de segurança
as latitudes dos lugares, a partir do cruzamento e da associação com as tabelas solares que tinham o cálculo da posição do Sol para os vários dias, meses e anos. O astrolábio náutico, desse ponto de vista, é um instrumento náutico fundamental das navegações e, se quisermos associar aos dias de hoje a outro instrumento, associaríamos ao GPS. O astrolábio permitiu uma revolução no cálculo das posições das navegações que se efetuaram pelos diferentes mares do globo. Desse ponto de vista, como referia, o astrolábio é revolucionário para as navegações e está na base, de facto, do conhecimento do globo. Importa também referir que o astrolábio é um produto do estudo e da prática do meio náutico português. Para o astrolábio concorrem duas dimensões fundamentais do meio náutico português de meados do século XV e que se vai prolongar depois pelo século XVI. A associação entre um grupo de eruditos, astrólogos, que desenvolvem com o seu conhecimento e o seu saber, com base na antiguidade clássica, este instrumento de navegação, mas também associando um grupo de homens práticos que navegavam e que tinham um conhecimento empírico das navegações, dos locais por onde os navios aportavam e a forma como no mar se processava as medições astronómicas ou se conhecia a marinharia e o dia-a-dia a bordo. Portanto, estes homens práticos tinham todo esse conhecimento, mas eram pouco cultrados. E o astrolábio é, de facto, o instrumento náutico para onde convergem essas duas dimensões. Uma parte teórica e uma parte prática do meio náutico português. E, de facto, quando a viagem de Fernão de Magalhães se inicia em 1519, 100 anos tinham sido percorridos de acumulação de novos saberes, de novas práticas, e em que o astrolábio aparece no seio desse movimento de evolução dos saberes marítimos, das práticas que permitem um conhecimento muito aproximado daquilo que era o globo e os diversos continentes no início do século XVI. Fernão de Magalhães transporta consigo esta experiência, desde logo porque tinha estado ao serviço da coroa portuguesa em diferentes momentos, quer no norte da África, quer no Oriente, e conhecia perfeitamente o modo como os portugueses navegavam pelo Atlântico, pelo Índico e até, em parte, no Pacífico, quando se chega a Malaca e se explora o que se está para além de Malaca. Ao que tudo indica, Magalhães esteve nessas expedições e, para a sua pessoa, convergem estas práticas, estes saberes, associando as diferentes navegações destes oceanos, o Oceano Atlântico, o Índico e o Pacífico. O Museu de Marinha, neste momento, dispõe da maior coleção de astrolábios em permanência no mundo. Astrolábios de diferentes proveniências. O astrolábio mais antigo que temos exposto é o astrolábio Aveiro, datado de cerca de 1575, mas depois temos outros astrolábios curiosos e que realmente importa ver, apreciar, digamos, ao vivo. A coleção de astrolábios do Museu de Marinha foi iniciada em 1983. Daí para cá, a coleção de astrolábios do Museu de Marinha tem-se vindo a reforçar e neste momento temos 9 astrolábios náuticos expostos e 2 astrolábios planisféricos. Não se deixe, pois, de visitar esta excepcional coleção de astrolábios náuticos, única no mundo, que permite uma percepção sobre a forma como os portugueses navegavam nos séculos XV e XVI e permite perceber, de facto, o contributo português para a primeira idade da globalização. Deixamos o desafio e o convite para visitarem o museu e conhecerem mais sobre a realidade da história de Marinha, não apenas de Portugal, mas de todo o mundo. Obrigada por terem estado connosco. Marcamos encontro no próximo episódio dedicado à cultura. Já sabe, para acompanhar as comemorações, visite magalhães500.pt. Encontramos sempre por lá.